E aí, como é que tá a sua listinha de metas do início do ano? Você já conseguiu fazer alguma coisa? Quantas coisas você prometeu que você ainda não saiu do lugar? Fala sério, às vezes a gente pensa que nos falta motivação. E na verdade, o que nos falta é constância. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo hoje para nós conversarmos um pouquinho sobre como termos constância à luz da palavra. O que será que a Bíblia nos diz e como nós conseguimos encontrar ajuda em Deus para sermos constantes? Vem comigo? Olá, eu sou a Bia, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Aqui você encontra reflexões sobre Deus, a vida, estudos bíblicos, livros cristãos e tudo mais relacionado à vida cristã. Então, se você gosta desses assuntos, se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre constância. A gente escuta muitas pessoas falando por aí sobre ser constante, sobre a importância da constância, sobre os segredos. Eu vou confessar para vocês que eu já me senti até angustiada de tanto que eu ouvia pessoas falando sobre disciplina e constância. Mas eu preciso também dizer que eu sou uma pessoa que dependia muito de motivação para fazer as coisas que eu desejo, sabe? Eu esperava que eu fosse acordar motivada todos os dias para poder fazer exercício físico. Eu esperava que eu teria que ter inspiração para escrever, para fazer coisas, produzir coisas. Eu pensava que para estar na presença de Deus eu precisava todos os dias sentir, sabe, aquele chamado de Deus, aquela coisa que as pessoas falam: Deus me acordou de madrugada, Deus me falou, Deus me moveu para isso. E talvez você chegou aqui nesse vídeo também com esse mesmo sentimento, sabe? De querer buscar a constância do Senhor. E eu quero que você me diga aqui se você também é assim. Você pensou que você precisava, e até pensa, né, às vezes, até hoje, que precisa de uma motivação para realizar os seus sonhos, realizar os seus desejos. Mas a verdade é que nós precisamos de constância. E aí, minha amiga, meu amigo, é muito mais difícil. Porque motivação é aquele negócio que nos dá um gás. A gente sente vontade, sai querendo conquistar, ganhar o mundo. Agora, constância é algo que nós fazemos mesmo quando nós não queremos fazer aquilo, sabe? Mas hoje eu quero te mostrar, eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como que eu tenho buscado ser constante no Senhor. Quais são as palavras que Deus me chacoalhou aí nos últimos tempos para que eu tenha o desejo mesmo de ser constante. Não uma motivação diária, mas um desejo de buscar constância naquilo que eu faço. E algumas diquinhas que você pode aplicar aí também para conquistar esse caminho para o sucesso, que é a constância e a disciplina. Olha o que está escrito em Tiago 1, do 4 ao 8, vou ler para vocês. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte alguma coisa. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem desprezar ninguém, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, uma vez que é inconstante e instável em tudo que faz. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Gente, quando eu li essa passagem aqui, ele fala assim, olha, não pense uma pessoa dessas, que é inconstante, que alcançará alguma coisa. Eu repensei tudo que eu faço na minha vida. Eu repensei muito as coisas que eu tenho feito. Eu parei reflexiva nesse versículo durante um tempão, porque o inconstante é aquela pessoa que ela deseja muito, ela tem vontade de que algo aconteça. Só que ela não consegue realizar, por quê? Porque ela não permanece. E essa constância deve ser em todas as coisas da nossa vida. Quando ele fala aqui de nós sermos perseverantes para que tenhamos ação completa e não lhes falte nenhuma coisa. Eu te pergunto, o que você deseja? O que você deseja que aconteça na sua vida? O que você deseja ter? Eu desejo muitas coisas. Mas para nós alcançarmos essas coisas do Senhor, para nós adquirirmos essas coisas, nós precisamos de constância. Muitas pessoas desejam ter um casamento feliz, mas elas não são constantes em serem amáveis, em nutrir o relacionamento. Muitas pessoas desejam emagrecer. Sou uma delas. Mas elas não são constantes no exercício físico, na alimentação. Muitas pessoas desejam ter um ministério abençoado, desejam ser usadas por Deus, desejam ter plenitude do Espírito Santo, sabe, aquela alegria do Senhor, paz do Senhor, mas elas não são constantes em ter comunhão com a igreja, elas não são constantes em se alimentar da palavra.
Muitas pessoas desejam ter carreiras promissoras, desejam ter, sabe, um futuro abençoado, um emprego legal, mas elas não são constantes em buscar conhecimento, em se aprimorar. Entende que qualquer coisa que nós desejamos, ela só é possível se nós tivermos constância, perseverança. E aqui Tiago diz exatamente isso. Não pense uma pessoa que, se ela for instável em seus caminhos, ela alcançará alguma coisa do Senhor. Nós precisamos repensar tudo que nós fazemos. Nós precisamos adquirir constância do Senhor. Mas, Bia, como que eu faço isso? Como que eu consigo ser constante? É muito difícil nós nos tornarmos alguém constante. Eu vou dizer para vocês que eu tenho muito essa dificuldade também. Por quê? Porque nós temos uma vida que é extremamente corrida, uma vida maluca. Parece que o nosso tempo ele tá escasso, né? Parece que tá correndo, a gente sempre tá fazendo uma coisa em cima da outra. E aí quando a gente vê, se a gente não tomar cuidado, nós não fazemos nada em direção daquilo que nós desejamos ser e conquistar. E eu te entendo, meu amigo, minha amiga. Só que as pessoas mais bem-sucedidas que nós conhecemos por aí, que nós já vimos na história mesmo, as pessoas mais bem-sucedidas da Bíblia são aquelas que mantiveram disciplina naquilo que faziam. Quando nós vemos o apóstolo Paulo, alguém que antes de morrer conseguiu dizer: eu completei a carreira, eu fiz tudo aquilo que tinha que fazer, eu combati o bom combate. Gente, quem não deseja dizer isso no último dia da sua vida, no finalzinho lá? Consegui tudo que eu queria, fiz tudo que tinha para fazer. Só que durante a sua caminhada, o apóstolo Paulo, ele sempre diz que ele permanecia constante e disciplinado. Foi ele quem escreveu lá em 1 Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Foi ele quem disse: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Foi ele que disse: não nos cansemos de fazer o bem, porque a tempo certo colheremos. E o que eu acho super interessante é que ele fala que em todas as coisas, em todo o tempo, ele estava constante no Senhor. Então a primeira coisa que nós precisamos é ter uma convicção. Qual é a sua convicção daquilo que você tem que fazer? Eu mesmo vou dizer para vocês, eu amo o Senhor. E isso é uma coisa inegociável na minha vida. Eu não deixo de ter comunhão com a igreja, eu não deixo de estar no Senhor, porque essa é uma convicção formada em mim. E eu tenho orado para que Deus me ajude a formar outras convicções, para que eu consiga realizar tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu creio que Ele deseja que eu faça. Uma coisa que o apóstolo Paulo disse é que ele esmurrava o próprio corpo. Está lá em 1 Coríntios 9:27, ele disse: esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Então, quando ele desejava fazer alguma coisa, o que ele fazia? Ele se batia? Não era isso que ele fazia. Ele se disciplinava. Ele estava dizendo: mesmo quando eu não quero fazer alguma coisa, eu esmurro meu próprio corpo até subjugá-lo à escravidão. Dizer: meu filho, você vai fazer o que eu quero fazer. Porque o nosso corpo, ele quer o quê? Ele quer dormir, ele quer descansar, ele quer o prazer sexual, o prazer alimentar. Ele quer essas coisas. Ele não deseja fazer aquilo que nós precisamos. Ele não tem essa consciência. E aí, muitas vezes, nós deixamos as vontades do nosso corpo nos dominar. E aí, a gente anda que nem uns malucos. No dia que a gente sente motivação, a gente levanta, vai lá e, né, vai pra academia. Eu tô falando muito de academia, essas coisas, porque é o que eu tenho buscado constância. Né? Eu sou constante no exercício, mas a minha dificuldade é ter constância na alimentação. Olha só, consigo cumprir minha dieta direitinho durante a semana, no final de semana eu tenho que esmurrar meu corpo para conseguir. E o que você tem dificuldade de ser constante? Confessa aqui para mim que eu vou orar por você. Ou se você não quiser confessar o que você tem dificuldade, me conta o que você é constante. Fala: Bia, eu sou constante em ir para a igreja. Eu sou constante em me exercitar. Eu sou, graças a Deus, nessas duas coisas. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Nós precisamos ser constantes. Então, independente do dia, se nós tivermos uma convicção, se nós tivermos aquela coisa de: não, eu preciso porque eu tenho tal objetivo e eu vou fazer, nós vamos cumprir, nós vamos alcançar os nossos sonhos. O mais importante não é aquilo que você faz um dia e deixa de fazer pro resto da sua vida. É aquilo que você nutre, que você mantém. Uma vez uma nutricionista falou assim para mim: o mais importante não é aquilo que você faz, não é como você se alimenta do Natal até o Ano Novo, aquelas 2 semanas caóticas que tem 6 sobremesas todo dia. O mais importante é como você se alimenta do Ano Novo, dia 1º de janeiro, até o Natal, 24 de dezembro.
Às vezes a gente pensa que o que mais importa é aquilo que nós fazemos no gás, numa porcentagemzinha de tempo. Mas o que importa é aquilo que nós permanecemos em fazer. E a gente só permanece numa coisa se nós tivermos uma convicção. Nós precisamos orar. A segunda coisa que a gente precisa fazer é justamente essa. Tiago disse aqui, que nós lemos, que se você precisar de sabedoria, peça a Deus, porque Ele a dará a todos, livremente, que pedem. Ele a concederá generosamente. Então a sabedoria que você precisa, eu preciso. E tenho orado por isso. Peça ao Senhor, peça sabedoria para Ele, que Ele te dará generosamente. Senhor, me dá sabedoria para que eu segure firme aquilo que eu preciso fazer, independente das circunstâncias. Me dá sabedoria para que eu diga não quando eu precisar dizer não. Me dá sabedoria para que eu me mantenha firme nos propósitos, mesmo quando a tentação vier. Isso eu falo de tudo. Às vezes o seu propósito é viver uma vida de santidade ao Senhor. Você está tendo um relacionamento e está sendo tentado na área sexual. E aí o que você vai fazer? Você vai pedir sabedoria para o Senhor. Deus, me dá sabedoria. Me dá sabedoria em como eu preciso agir, o que eu preciso fazer. E o Senhor te dará. Eu creio muito nisso, porque isso é uma promessa bíblica, amém? O apóstolo Paulo, ele falou que em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Você ouviu ele falar isso? Ouviu. Você já leu o apóstolo Paulo dizendo que em todas as coisas ele era mais do que vencedor? Muita gente repete isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Quais são essas coisas que ele estava dizendo? Ele falou sobre fome, sobre nudez, sobre prisão, sobre açoites, perseguição, sobre tudo que era coisa ruim que ele passou na vida dele. Mas em todas essas coisas ele se tornou mais do que vencedor, porque todas as coisas nós podemos em Cristo que nos fortalece. Às vezes a gente pensa que Deus ele não se importa com todas as áreas da nossa vida, mas a Bíblia nos deixou escrito instruções para tudo. Deus deixou escrito instruções para a gente cuidar do nosso corpo, da nossa alimentação, do nosso relacionamento, da nossa santidade, da nossa pureza. Deus deixou instruções para tudo. Então tudo aquilo que você precisar de sabedoria, peça ao Senhor, que Ele te dará livremente, amém? Outro ponto que eu preciso te falar é: identifique as tentações e fuja delas. Ser tentado é normal. Gente, é comum ser tentado, é algo na nossa natureza humana. Mas a diferença é que quando nós nos deparamos com uma tentação, nós precisamos fugir dela. Como assim, Bia? Quando nós vemos a história de José, ele foi tentado, a Bíblia diz que ele foi tentado ali quando ele estava diante da esposa de Potifar. E a mulher tentou agarrar ele. E sabe o que ele fez? Ele, meteu o pé, saiu correndo para não fazer o que era errado. Conte com a ajuda do Senhor. Conte com a ajuda do domínio próprio do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você pode contar com isso. É muito importante você buscar ajuda profissional, você buscar uma orientação de pessoas que são qualificadas para te ajudar nisso. É muito legal você ter alguém para te cobrar de você cumprir as suas metas e tudo que você tem para fazer. Mas muito mais que isso, você tem o Espírito Santo de Deus no seu coração. Você precisa contar com a ajuda dele. Você precisa se lembrar nos momentos mais difíceis que ele está ali e pedir ajuda dele, sabe? Esmurrar a sua carne com a ajuda do Espírito Santo. Eu tenho sondado meu coração quando a tentação vem. Eu tenho dito, Senhor, me ajuda. Eu creio no seu domínio próprio. Vem aqui, me faça agora manifestar o domínio próprio do Senhor. E não me deixa ceder a essas coisas que têm me tentado. E eu te convido a fazer o mesmo. Eu tenho certeza que se você seguir esses passos, de buscar convicção, de orar pedindo sabedoria para o Senhor, de fugir da tentação e de contar com o domínio próprio, você vai atingir o seu objetivo, os seus sonhos. Busque constância do Senhor, seja perseverante, seja assim como Jesus disse, o seu sim, sim e o seu não, não. Não seja uma pessoa duvidosa, uma pessoa instável, porque essa é a única forma de você sair do lugar onde você está e ir em direção àquilo que você sonha. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se ele falou ao seu coração de alguma forma, me deixa saber, comenta aqui, dá uma curtida para o YouTube entender que esse vídeo é legal e entregar para outras pessoas. Compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e me segue também lá no Instagram. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!